Fala galera, pessoal, nessa aula vamos recordar sobre a função par e função ímpar, ou seja, vamos identificar a paridade de uma função. Primeiro, uma função par, f de x, é chamada de par se f de menos x for igual a f de x, tá? E a função é chamada de ímpar se a função f de x for você realizar o f de menos x e der igual a menos f de x. Tá bom? Então, uma função f de x é chamada de ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. Observação: quando uma função fala em f de x, ela está se referindo ao valor de y. Sempre você pode substituir o valor f de x por y. Tá bom? Nesse caso aqui eu tenho f de menos x, tá bom? Então aqui, dentro do parênteses, refere-se ao x. Nesse caso, o meu x vai se tornar negativo, tá bom? Agora, quando eu pego todo isso aqui, f de x, eu tenho o quê? O meu y. Nesse caso aqui eu tenho f de x, não é? Então, menos f de x será o quê? Menos o y, tá bom? F de x é igual a y, tá bom? A função é o f de x. Então, primeiramente, vamos aqui analisar função de primeiro grau, tá? Eu tenho essa função aqui, f de x igual a 2x, ou y igual a 2x. Primeiro, função par. Função par nos diz que f de x será igual a f de menos x. Então, ele está trocando o sinal apenas lá dentro do parênteses, ou seja, o meu x terá o sinal trocado. Então, vou realizar isso aqui. Primeiro, eu vou fazer o f de x, f de x é igual a 2x. Para eu descobrir a paridade, a forma mais fácil é você adotar um valor para x, tá bom? Mas você adota para x, aqui na função par, depois você adota o mesmo valor para a função ímpar, para descobrir se ela é a função ímpar, tá bom? Então, você não pode mudar os valores, não. Nesse caso aqui, eu vou adotar o valor 5, tá? Pode ser qualquer valor, pode ser negativo, positivo, eu escolhi o 5. Então, vou substituir, nesse caso aqui, eu vou realizar primeiramente o f de x, depois eu vou realizar o f de menos x. Eu vou descobrir se ela é par ou não. Se der os dois resultados iguais, significa que a minha função será par. Se der resultados diferentes, a minha função não é par, tá bom? Então, vamos fazer primeiramente o f de x. f de x é igual a 2x, Então, vamos substituir o x, por 5. Então, vou fazer f de 5, tá? Então, meu x vai valer 5, no lugar do x eu coloco 5 aqui. Vai ficar o quê? f de 5 será o quê? 2 vezes 5, então f de 5 é igual a 10, tá? Então, eu fiz o f de 5, o resultado deu 10. Agora, eu vou fazer f de menos x. f de menos x é igual a 2x. No lugar do meu x, eu vou colocar 5, então vai ficar f de menos 5, tá? Então, no lugar do x, eu coloco menos 5. Então, vai ficar 2 vezes menos 5 é igual a menos 10. Então, f de menos 5 é igual a 10. Ou seja, f de menos x deu menos 10. f de x deu 10. Ou seja, os resultados deram iguais? Não, gente. Para dar igual, até o sinal tem que ser o mesmo, tá? Então, a função não é par. Agora, eu vou fazer, aqui para descobrir se ela é ímpar, Então, para saber se a função é ímpar, eu preciso fazer f de menos x tem que dar igual a menos f de x. O f de menos x já foi feito aqui, então eu repeti ele aqui, Então eu tenho o quê? Vou pegar o mesmo valor aqui, 5, tá? Mesmo valor aqui, 5. Então deu o quê? Deu menos 10, tá aqui, Agora eu vou fazer o menos f de x. Então, menos f de x, eu vou colocar, no lugar do x o 5, e a minha função toda vai ser negativa. Então, eu vou colocar entre parênteses para dizer que ela toda vai ser negativa, tá? Então, vai ficar menos 2x, tá? Então, vai ficar menos 2 vezes 5, então deu menos 10. Pronto, galera, deu igual. f de menos x deu igual a menos f de x. Os dois resultados deu menos 10. Então, significa que essa minha função 2x, ela é uma função ímpar, correto? É uma função ímpar. Agora eu vou fazer para vocês uma outra função aqui, mesmo só porque ela continua sendo uma função de primeiro grau. 2x mais 1, tá bom? Olha só. Função 2x, a função par. Vou fazer o teste aqui para descobrir se ela é função par. Então vai ficar f de x, vou fazer primeiramente o f de x, 2x mais 1. Agora eu vou escolher o número 3, tá? Poderia escolher o 5, qualquer número. Vou só modificar, tá? Vou escolher o número 3. Mas eu preciso escolher o 3 para as duas aqui para saber se dá igual, tá bom? Aqui eu posso escolher outro número? Pode, mas você tem que escolher os dois aqui, nesses dois aqui, teste aqui para esse tem que ser os números iguais, tá bom? Então, eu vou escolher o mesmo aqui, para esses dois aqui, também eu vou utilizar o mesmo aqui para esses dois de cá também, tá bom? Então, olha só, desde que o mesmo número seja aqui para isso e para isso aqui, nesses dois aqui tem que ser o mesmo número, tá bom? Aqui eu posso mudar? Pode, mas os dois aqui tem que ser o mesmo número, tá bom? Olha só,
Então, f de x igual a 2x mais 1. Vou fazer o f de x, tá? É a função normal. No lugar do x, eu vou colocar o 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 1. Então, f de 3 é igual a 2 vezes 3, 6 mais 1. Portanto, f de 3 é igual a 7. Tá bom? Então, ó, f de menos x agora eu vou fazer. Então, vou fazer aqui f de menos x. No lugar do x, eu vou colocar o quê? Menos o x, né? Ou seja, eu vou escolher um valor de x e ele vai ficar negativo, tá? Então, vai ficar f de menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 mais 1. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, mais 1 vai dar menos 5, tá? Então, f de menos 3 é igual a menos 5. Não deu igual, deu 7 menos 5. Então, a função não é par. Agora, eu vou fazer ela aqui, fazer o teste, né, a comparação para ver se ela é a função ímpar, tá? Então vai ser f de menos x, já foi feito aqui. Então eu coloquei aqui, ó, menos 5, tá? Agora eu vou fazer menos f de x. A minha função inteira, né, eu coloco menos a minha função inteira. Então vai ficar menos a minha função inteira aqui. Aí eu vou colocar no lugar do x o 3, né, porque eu coloquei o 3 aqui. Então vai ficar menos a função inteira, 2 vezes 3 mais 1. Aí 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1, gente, é quanto? 7, né? Então, opa, ficou errado aqui, né? 6 mais 1, 7. Coloquei 5, né? 5 é se fosse subtração, né? Então, ficou menos 7, né? Agora, aqui ficou menos 5, menos 7. Também não deu igual, ou seja, a minha função não é ímpar. Ou seja, f de x deu diferente de f de menos x, ou seja, a função não é par. E f de menos x deu diferente, opa, aqui é diferente, não é igual, né? E f de x deu diferente de menos f de x. Portanto, a minha função também, né, aqui ó, diferente, né? Isso, diferente. Portanto, a minha função também não é ímpar, ou seja, essa função não possui paridade. Não é nem par e nem ímpar. Vou fazer aqui agora para a nossa função do segundo grau, tá? Só que a minha função do segundo grau aqui, aqui é x mais 3, não é? Aqui ela é outra, tá? Eu esqueci de modificar ali, né? Peguei e colei, mas deixa eu colocar aqui, né? Tem que ser, aqui tá a função do segundo grau. E isso, deixa eu só colocar em negrito também para ficar, né? Igual aqui. Pronto, tá aí. Agora vamos fazer o teste com a função do segundo grau. Como exemplo, eu vou pegar essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 3, tá bom? Vou fazer o teste aqui, ó, mesma coisa, ó, para saber se ela é par, f de x tem que ser igual a f de menos x, e para descobrir se ela é função ímpar, vai ser f de menos x igual a menos f de x, tá bom? A comparação, ela não modifica, é a mesma, tá? Só vai modificar a função, tá bom? Olha só, f de x igual a x ao quadrado mais 3. Então, vou pegar o valor 2, tá? Então, substitui aqui, ó, 2 ao quadrado mais 3, né? 2 ao quadrado é 4, mais 3, 7. Então, f de 2, ou seja, f de x aqui, né? Sendo x, 2 vai dar 7. Agora, f de menos x. Então, vou colocar no lugar do x aqui, menos, né, o número que eu escolhi lá em cima, que foi o 2. Né? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, tá, gente? Ó, menos 2 ao quadrado mais 3. Então, menos 2 ao quadrado é 4, mais 3, 7. Então, deu igual, não é? Portanto, essa minha função aqui, ela é par. Agora, eu vou descobrir se ela é ímpar, né? Vou fazer o teste aqui, né? Então, vai ficar f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Eu vou fazer o f de menos x, já foi feito aqui já. Então, né, só copiei aqui, né, deu 7. Agora, eu vou fazer o menos f de x. Então, vai ficar menos a minha função inteira aqui, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4 mais 3. Vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4 mais 3 vai dar 7. Portanto, o meu sinal de fora aqui faz o resultado ficar negativo. Então, deu 7 menos 7. Deu igual? Não deu. Então, essa função não é ímpar. Então, portanto, essa minha função aqui, ela é uma função par. Correto? Agora eu vou fazer para vocês um outro exemplo dessa função do segundo grau. Aqui foi uma função incompleta, função do segundo grau incompleta. Aqui foi uma função do primeiro grau incompleta. Aqui já foi uma função do primeiro grau completa. Aqui é a função do segundo grau completa. Eu tenho o coeficiente A, B e C. Aqui eu só tenho o coeficiente A e C, não é? Olha só a função do segundo grau completa. Vamos ver a paridade dela, se ela tem paridade ou se ela não tem paridade. Função par, né? Já temos aqui já, né, a definição de função par, né, a comparação, vamos fazer. F de x. Vou colocar aqui o valor, gente, 1, pode ser 1, pode. Se você quiser facilitar o seu cálculo, sempre você usa o 1, tá? Que eu utilizei outros números, tá? Aqui eu vou colocar o número 1, se torna mais fácil, tá? O cálculo. Se você quiser sempre fazer essa comparação com o número 1, você pode todas as vezes, tá bom? É até mais fácil o cálculo. Olha só, vou usar 1, então vai ficar, ó, 1 ao quadrado menos 5 vezes o x, que é 1 mais 6. 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes 1 é menos 5, mais 6, 6. Então, mais o 6, né? Então, vai ficar 1 menos 5 mais 6 vai dar 2. Então, eu fiz o f de 1, deu 2. Agora, eu vou fazer o f de menos x. Então, vai ficar f de menos x, né? Igual a função aqui. Então, vai ficar f de menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1 mais 6. Então, ficou menos 1 ao quadrado é 1. Mais 5, menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5. 1 mais 5 mais 6 deu 12, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o f de x, deu 2. Eu fiz o f de menos x, deu 12. Então, deu diferente, não deu? Então, essa função não é par. Agora, eu vou fazer a comparação para descobrir se ela é uma função ímpar, né? Olha só, f de menos x tem que ser igual a menos f de x.
Então, f de menos x já está feito aqui, deu 12, tá? Então, vou fazer agora o menos f de x, vai ficar o quê? Menos a função toda. Então, vai ficar menos, ó, entre parênteses, 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes 1 vai dar menos 5 mais 6. Ó, 1 menos 5 mais 6 vai dar quanto? No caso aqui, ó, aqui dentro vai ficar, ó, 6 menos 5 vai dar 1, mais 1, 2. Então, deu 2 positivo. Só que tem um menos de fora, então deu menos 2. Então, 12 menos 2. Portanto, a função não é ímpar. Nesse caso, pessoal, a minha função, ela não é nem ímpar e nem par. Portanto, essa minha função aqui, ela é o quê? Ela é uma função sem paridade, ou seja, não possui paridade. Tá bom? Então, eu fiz dois exemplos para vocês. Uma função do primeiro grau, que ela é ímpar. Eu fiz para vocês aqui uma função do primeiro grau e você viu que ela não tem paridade. Eu fiz para vocês aqui uma função do segundo grau e a gente viu que ela é uma função par. E eu fiz também uma função do segundo grau que você viu que ela não possui paridade. Bom, agora que nós já entendemos a paridade da função para funções de primeiro e segundo grau, agora vamos entender a paridade nas funções trigonométricas, certo? Função seno e função cosseno, tá bom? Olha só, eu tenho aqui para a função seno, eu vou fazer o teste função par e vou fazer o teste para a função ímpar. Olha só, primeiro, f de x, né, seno de x está aqui, né, função, né, trigonométrica. Olha só, vou fazer o teste aqui, ó. Vou fazer o f de menos x e também vou fazer o f de x. Nesse caso aqui eu estou fazendo o teste para descobrir se ela é uma função par. Então, olha só, f de menos x está desse lado aqui, não é? Gente, eu vou escolher para todos aqui o ângulo de 30 graus. Igual lá, eu não poderia escolher só o número 1, um número só. Aqui, para facilitar, para não ficar modificando os meus valores, os resultados, né, que é seno de 30, né? Eu vou trabalhar só com seno de 30. Ah, eu posso escolher outro? Pode, desde que você faz o teste aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer o teste nessa função aqui, ó, par e ímpar. Você precisa escolher o mesmo ângulo para os dois. Aqui eu posso modificar? Pode, mas precisa ser o mesmo ângulo aqui para os dois. Mas para facilitar o nosso cálculo, eu vou usar um ângulo só para todo mundo, tá bom? Vou usar o ângulo de 30 graus, tá? Porque o ângulo de 30 graus é mais fácil porque nós sabemos o valor dele, né? Porque ele é um ângulo notável. Lá pelaquela tabelinha de ângulos notáveis, tá? Nós vamos, né, utilizar o valor deles, tá? Porque ali temos aquela tabelinha que são valores tabelados que a gente sabe até de cor, né? Olha só, eu vou fazer o f de menos x. Então, vai ficar o quê? F de menos 30 graus. Só que tem um detalhe. F de menos 30 graus, gente, é igual a seno de 330. Por que seno de 330? Porque o ângulo aqui é negativo, tá? Quando o ângulo é de 30 graus positivo, olha o que acontece. Aqui, ó, o 0 grau, ele vem para cá 30 graus, não é? Quando ele é negativo, a volta ela é no sentido contrário, ela vem para trás aqui. Então, o ângulo de menos 30 graus, eu vou voltar, a partir do zero, eu vou voltar 30 graus. Então, menos 30 graus é o ângulo de 330 graus. Tá bom? O meu eixo do seno é esse aqui, ó, certo? Então, olha só, aí eu tenho que fazer, então, ó, o f de menos 30 graus, na verdade, é seno de 330 graus. Agora, o seno de 330 graus, gente, ó, o eixo do seno tá aqui. O ângulo de 30 graus, eu projeto ele aqui no eixo do seno. A medida do seno de 30 graus é aqui, ó, do zero até aqui, ó, essa medida aqui, tá vendo? E o de seno de 360, gente, é o mesmo tamanho. Então, o seno de 30 graus é 1 sobre 2, ou seja, 1/2, né? E o seno de 330 graus vai ser o quê? Também vai ser 1/2, só que esse 1/2 aqui de 330 está na parte negativa do meu eixo do seno. Portanto, o seno de 330 graus, que é o seno de menos 30 graus, é igual a menos 1/2, tá bom? Agora, f de x, né, que é o que? Seno de 30, né? Então, eu vou fazer o seno de 30. Quanto que é o seno de 30, gente? Tá aqui, já demonstramos. Vai ser o quê? 1 sobre 2. Deu igual? Não deu. Deu menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Portanto, o f de x deu diferente de f de menos x. Então, a função não é par, certo? A minha função aqui não é par. Agora, vamos fazer o teste para ver se a função seno ela é ímpar. Olha só. Eu vou fazer, então, ó, f de menos x precisa ser igual a menos f de x. Vamos lá. F de menos x, gente, já foi feito aqui, ó. Deu quanto? Menos 1/2. Então, eu não vou fazer novamente. Vou fazer só o quê? O f de menos... menos f de x, tá? Então, vai ficar o quê? Menos f de 30 graus igual a seno de 30. Então, quanto que vale seno de 30, galera? Seno de 30 é 1/2. Só que a minha função inteira vai ficar negativa, porque eu estou fazendo menos a minha função inteira. Então, vai ficar o quê? Menos 1/2. Então, deu igual, ó. F de menos x deu igual a menos f de x, menos 1/2, não é? Então, portanto, a minha função é ímpar. Então, a função elementar seno, ela é uma função ímpar, correto? Agora, vamos analisar aqui a função
cosseno, tá? Tá aqui a minha função cosseno. Então, aqui está o meu gráfico aqui do eixo do cosseno. Vamos fazer o teste para descobrir se ela é função ímpar ou se ela é função par. Olha só. Eu vou fazer então f de menos x, tá? Então a minha função agora vai ser cosseno, né? Então aqui, ó, menos x, eu vou usar o ângulo de 30, né? Então vai ficar assim, ó, f de menos 30 graus. O f de menos 30 graus, gente, assim como lá no seno, agora eu vou utilizar o cosseno, né? Vai ser aqui, ó, 30 graus aqui é no sentido, né, positivo. No sentido negativo é voltando, é do zero, voltando aqui, eu ando 30, eu parei aonde? No 330 graus. Então f de menos 30 é o quê? É o 330 graus. Então eu vou fazer cosseno de 330. Gente, o seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Só que agora o eixo do cosseno é aqui, ó. É esse que é o eixo do cosseno agora, é o eixo x, é o eixo do cosseno, tá? Então eu fiz aqui, ó, andei aqui até 30 graus, né? Aí eu projeto no eixo do cosseno. Que medida que é o cosseno de 30? Essa medida aqui, ó. E de 330 é a mesma. E tanto o cosseno de 30 quanto o cosseno de 330 graus, os dois é positivo. Então eu fiz, ó, f de menos x deu quanto? Raiz de 3 sobre 2, certo? Agora eu vou fazer f de menos f de x, certinho? Para saber se ela é ímpar, tá? Aqui eu fiz primeiro a função par, eu estou fazendo aqui primeiro a função ímpar, tá? Então, ó, vou fazer agora menos f de x. Então, menos f de x vai ser o quê? Menos f de 30. Então, eu vou fazer agora o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Só que é menos a minha função inteira. Então, ela vai ficar o quê? Negativa. Então, vai ficar como? Menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, f de menos x deu diferente de menos f de x. Portanto, a função não é ímpar, tá bom? Agora, eu vou fazer o teste para ver se a função cosseno é par, tá bom? Vamos lá. Olha só. Eu vou fazer aqui, primeiramente, f de menos x. F de menos x já foi feito aqui, ó. Deu quanto? Raiz de 3 sobre 2 positiva. Agora eu vou fazer f de x. Quanto que é f de x, gente? É o quê? É o cosseno de 30. É simplesmente colocar o 30 graus no lugar do x. Vai ficar o quê? F de 30 graus é igual a cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Opa, deu igual. Eu fiz f de menos x, deu igual a f de x. Então, essa comparação é da função par. Então, f de x deu igual a f de menos x. Portanto, a função cosseno é uma função par, tá bom? Então, ó, recordando, a função elementar f de x seno de x é uma função ímpar. E a função elementar f de x igual a cosseno de x é uma função par. Certo, galera? É isso aí. Entendemos o que é uma função par e uma função ímpar para as funções elementares seno e cosseno. Certo? Então, fico por aqui e fui!